Boa tarde, galera. Vamos lá, galera do primeiro ano. Então vamos ver aqui novamente exercício sobre reações, né? Identificação de reações. Primeiro que a gente vai ver aqui vai ser o seguinte, olha. A reação que representa a formação do cromato de chumbo 2, que é um pigmento amarelo usado em tintas, é representada pela equação. Ele te deu uma equação aqui, certo? E ele pergunta que é uma reação de quê? Tudo bem, você vai lembrar que quando você tiver... Vai lembrar que reagente é tudo que está antes da seta e produto é tudo que está depois da seta. Quando você tiver uma reação de síntese ou adição, é quando você tem apenas um produto formado, certo? Quando você tem uma reação de análise ou decomposição, é quando você só tem um reagente formando dois ou mais produtos, certo? Então, aí você tem uma reação de deslocamento ou simples troca, quando você tem uma substância simples, apenas um elemento, reagindo com uma substância composta, formando dois ou mais elementos, tá? Uma substância composta tem dois ou mais elementos, formando uma nova substância simples e uma nova substância composta. Aí eu tenho a reação de dupla troca ou duplo deslocamento. É quando eu tenho duas substâncias compostas, dois ou mais elementos, formando duas novas substâncias compostas. Aí eu tenho uma dupla troca ou duplo deslocamento. Salientando que uma dupla troca, né, eu posso também ter, ou tripla troca, eu posso ter duas ou mais substâncias compostas, formando duas ou mais substâncias compostas. Também será determinada como sendo dupla troca. Tudo bem? Então vamos ver aqui. Ele quer saber que reação, que tipo de reação é essa? Tá? Olha só, nota bem. pH, parênteses, CH3COO2, isso é uma substância composta, mais Na2CrO4, é uma outra substância composta. Então tem duas substâncias compostas antes da seta. Depois da seta tenho PCrOH4, uma outra substância composta, formando 2NaCH3COO. Então, eu tenho duas substâncias compostas antes da seta, no reagente, e tenho duas substâncias compostas depois da seta, produto. Então, claro que isso vai ser uma reação de dupla troca ou duplo deslocamento. Fácil a questão, né não, pessoal? Tranquilo? Olha lá, super tranquilo. Salientando para ti, né, que nós não demos continuidade na aula de balanceamento, como na semana vindoura já iniciaremos, graças a Deus, com o estudo presencial, com o ensino presencial, e balanceamento é um assunto que é muito difícil de você dar em aula online, certo? Então, na semana vindoura, nós vamos... Mas é um assunto pequeno e não vai ser tão complicado. Na semana vindoura, nós vamos, basicamente, matar essa questão do livro de vocês e já vamos acabar a parte da prova de vocês, tá? Aí vamos começar só a resolver exercício dos livros, tá? Tudo bem? Então, vamos para a segunda questão. Segunda questão agora, vou falar para ti o seguinte. Dada a sequência que representa algumas reações químicas, marque a alternativa que indica qual ou quais, entre elas, é uma reação de síntese. Tá vendo que no começo da aula eu falei que síntese é quando tenho vários reagentes, formando um único produto. Lembrando que reagente é tudo que está antes da seta e produto é tudo que está depois da seta. Então, síntese é quando eu tenho formação de apenas um produto. Beleza? Então, vamos aqui. Ele quer saber entre elas que é uma reação de síntese. A primeira, logo, olha só, Zn é uma substância simples. Mais PbNO3, uma substância composta. Antes da seta.
no reagente tem uma substância simples, que é o ZN, e uma substância composta. Depois da seta, eu formei o ZN, NO3, 2, mais Pb. Formei uma nova substância composta e uma nova substância simples. Então, isso não é síntese. Quando eu tenho uma substância simples, no caso o ZN, com uma substância composta, formando uma nova substância composta e uma nova substância simples, então eu tenho uma simples troca ou simples deslocamento. Então, o item 1 já não é a alternativa a ser marcada. O item 1 já está fora. Então, já tiro logo a letra B, D. B e D já estão fora. Vamos então para o item 2. FeS, sulfeto de ferro, tá? Substância composta. Reagindo com 2HCl, uma nova substância composta, tá? Formando FeSL2, uma nova composta, e H2S, uma nova substância composta. Então, se no item 1 eu tenho uma simples troca ou simples deslocamento, no item 2 eu tenho uma dupla troca ou duplo deslocamento. Mas a pergunta é reação de síntese. Então está fora o item 1 e o item 2. Então também já tirei a letra B, já tirei a letra D e já estou tirando também a letra E. Tá? Vamos para o item 3. 2NaNO3, uma substância composta antes da seta. Uma única substância composta antes da seta. Quando eu tenho, hoje, no começo da aula, que eu falei para ti, quando eu só tenho uma substância composta no reagente, então é uma reação de análise ou decomposição. Então o item 3 também está fora. Então a alternativa a ser marcada seria a letra C. Olha lá, o item 4. N2, substância simples, mais 3H2, uma outra substância simples, formando, depois da seta, 2NH3. O que eu falei para ti? Quando você tem a formação de apenas um produto, tudo que está depois da seta, eu tenho uma reação de síntese ou adição. Então, a alternativa a ser marcada seria a letra C. Outra questão. A equação química, está aí a equação química, Na2, óxido de nitrogênio, mais SO2, dióxido de enxofre, formando Na2SO3, que é o sulfito de sódio. Sulfito de sódio, certo? Então, representa uma reação de, presta bem atenção novamente, olha como é fácil identificar. O que eu falei para ti? Olha para depois da seta e olha antes da seta. Depois da seta eu chamo de produto. Antes da seta eu chamo o quê? Reagente. O que eu falei para ti? Quando depois da seta, produto, você tiver apenas um produto, apenas uma substância, então é uma reação que de análise. É isso? Não. É uma reação de síntese. Quando eu tenho apenas um produto, é uma reação de síntese ou adição. Também a alternativa a ser marcada aqui seria a letra E. Então está vendo que identificar reações não é difícil, tá bom? E vai cair da prova. Vamos para a próxima questão. No filme fotográfico, quando exposto à luz, ocorre a reação. Olha, brometo de prata, que é o 2AgBr, formando 2Ag mais Br2. Essa reação pode ser classificada como sendo... Então, quando o cara fala filme fotográfico, quando exposto à luz, quando eu falo luz, tá lá na aula que eu comecei para vocês sobre reações, identificação de reações. Quando eu falo sobre luz, eu estou falando sobre o quê? Fotólise. O que é fotólise? Decomposição através da luz. Decomposição através da luz. Isso é fotólise, certo? E a fotólise é uma reação que de análise ou decomposição.
que é aquela que apresenta apenas um reagente, ou seja, apenas uma substância que esteja antes da seta, no qual eu chamo de reagente. Então, olha, pirólise é uma reação de análise? É. Mas pirólise é uma reação de análise chamada de combustão. Tem que ter o quê? Queima, calor. No caso, seria decomposição através do calor. Eletrólise também é uma reação de análise, porém, tá? Porém, ela é a decomposição através da água. Fotólise seria a alternativa a ser marcada, que é uma reação de análise, tá? Na presença de luz, decomposição através da luz. Então, a alternativa a ser marcada seria a letra C. Fácil também a questão, né? Identificação de função, fácil. Vamos para a próxima questão. Sempre identificando o tipo de reação. Sempre identificando o tipo de reação. Tá bom? Vamos lá então, certo? Agora vamos ver essa questão da Universidade Federal de Santa Catarina. Indique as reações de dupla troca. Aí não é uma questão subjetiva, tá? Não é uma questão objetiva, e sim subjetiva. Ele quer só as reações de dupla troca. Dupla troca contém duas substâncias compostas no reagente, formando duas ou mais substâncias compostas no produto. Letra A. Nota bem que eu tenho NaOH, substância composta, possui dois ou mais elementos. HBr, também substância composta. Formando, né? Depois da seta, brometo de sódio, NaBr, e água. Então, a letra A é uma dupla troca. A letra B, nota bem que eu tenho 2Al. 2Al é uma substância simples. Sendo uma substância simples, tá? Já não pode ser dupla troca. Então, tá fora a letra B. Dupla troca, letra A. Letra B não é dupla troca. É simples troca. A letra C, duas substâncias simples, o sulfeto de sódio, olha só, Na2S, dois ou mais elementos, mais FeCl2, cloreto de ferro 2, também substância composta, formando sulfeto de ferro, FeS, mais 2NaCl, cloreto de sódio. Então, tenho duas substâncias compostas no reagente, antes da seta, e duas substâncias compostas, tá? Depois da seta, no qual chamo de produto. Então, a letra C também é uma dupla troca. Letra D. Está bem visível. Duas substâncias compostas no reagente. No caso, hidróxido de amônia, que é o NH4OH, mais o nitrato de alumínio, que é o AlNO3. Duas substâncias compostas no reagente, antes da seta. Vou formar aqui o nitrato de amônia, 3NH4NO3, substância composta também, e o hidróxido de alumínio, tá? AlOH3, também substância composta. Então, tenho duas substâncias compostas no reagente, formando duas substâncias compostas no produto. Então, também tenho uma reação de dupla troca. Recapitulando, letra A é uma dupla troca, letra B, simples troca, letra C, dupla troca, letra D, dupla troca também. Letra E, carbono, uma substância simples, já não é dupla troca, reagindo com água, que é uma substância composta, formando CO mais hidrogênio, formando uma nova substância composta e uma nova substância simples. Então, a letra E não é dupla troca, e sim simples troca. Nota bem que a letra F também vai ser uma simples troca e a letra G também vai ser uma simples troca. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Só para identificar as reações. Vamos ver a próxima?
Olha só, considere as reações inorgânicas a seguir. A primeira, logo de cara, só tenho um reagente antes da seta. Se eu só tenho um reagente, então logo de cara já vou dizer que é uma reação de síntese ou adição. Então já tenho a alternativa a ser marcada, então seria a letra A. Porém, bora ver o item 2. Olha, duas substâncias compostas no reagente, formando duas novas substâncias compostas no produto. Então o item 2 seria uma dupla troca ou duplo deslocamento. Então já está errado, como ele colocou aqui nos itens. E o item 3, ele fala, só tenho uma substância composta, só tenho um reagente. Quando tenho só um reagente formando dois ou mais produtos, é uma reação de análise ou decomposição. Então, tá aí, a alternativa a ser marcada seria a letra A. Vamos ver então a última questão de hoje, que diz para ti, ó, Mackenzie, São Paulo. As equações 1, 2 e 3 representam respectivamente reações de, olha, item 1, tá? O pentóxido de fósforo, P2O5, uma substância composta, mais 3 águas, uma outra substância composta, porém, formei apenas uma substância composta no produto, ou seja, formei apenas um produto. Quando eu tenho informação de apenas um produto, que eu já repeti para ti várias vezes, quando eu tenho só um produto, a reação vai ser o quê? De síntese. Então, o primeiro item é síntese. Então, sai logo a letra B, que está análise, sai logo a letra C, que está simples troca, e sai logo a letra D, que está dupla troca. Então, só vai ficar a letra A e a letra D. Bora ver o item 3, 2, perdão. O item 2 está assim, 2KClO3. 2KClO3. 2KClO3, isso aí é o quê? Uma substância composta. Quando eu tenho só uma substância composta no reagente, tá? Só uma no reagente, ou seja, antes da seta, eu tenho uma reação de análise. Uma reação de análise. Então, certo? Só tem uma alternativa que tenha nessa sequência. Síntese a primeira, análise a segunda. Então, consequentemente, a terceira vai ser uma simples troca, porque eu tenho uma substância composta no reagente, mais uma substância simples no reagente, formando uma nova composta e uma nova substância simples. Então, a alternativa a ser marcada seria a letra A. Síntese, análise e simples troca. Então, galera, espero que vocês tenham entendido como é que você identifica reações. Já vimos uma aula com exercícios, estamos vendo outra agora. Então, na semana vindoura, nós já podemos resolver o exercício do livro de vocês e acabar a matéria da prova de vocês com balanceamento. Tudo bem? Então, até semana que vem, se Deus quiser, e tenham uma abençoada semana. Abraço!